Treino em Foco, qualificando o seu treino, e hoje nós vamos falar sobre sistema de pirâmide, crescente e decrescente. Acompanhe o vídeo. Seguidores do Treino em Foco, nós temos que ter algumas clarezas. Os sistemas de treinamento, eles nasceram a partir da prática do treinamento, particularmente dos culturistas e dos atletas basistas. A partir do desenvolvimento de alguns sistemas, a ciência entrou para estudar alguns sistemas. Vejam bem, alguns sistemas. Tanto é que alguns seguidores do Treino em Foco me questionam sobre artigos que eu embaso a fala dos sistemas de treinamento. Nós temos muito poucos estudos tentando interpretar essa carga de treinamento nos sistemas de treino. Mas alguns trabalhos tem, eu já encaminhei para alguns seguidores do Treino em Foco, alguns trabalhos, poucos é verdade, mas alguns trabalhos que estão fazendo ou realizando algumas análises sobre sistemas de treinamento. Então, perante essa pergunta do Thiago, hoje nós resolvemos aqui no Qualificando o Seu Treino demonstrar um sistema de pirâmide decrescente, visando o trabalho de aumento do volume muscular, a hipertrofia, o AVM, e fazermos um sistema de pirâmide crescente, visando o desenvolvimento do trabalho de força. Então vejam bem, o sistema de pirâmide, dependendo da forma com que eu ajuste as variáveis moduladoras da metodologia do sistema, eu posso adaptar, no caso do sistema pirâmide, eu posso adaptar ele para um trabalho tanto de força quanto de AVM. Vai depender da forma com que eu vou conduzir quilagem, repetições e intervalos de descanso. Particularmente aqui nesse micro experimento que eu vou fazer na postagem de hoje, eu vou manipular a variável intervalo de descanso. E uma vez manipulando essa variável do intervalo de descanso, eu vou tentar interpretar com vocês e mostrar para vocês a fisiologia modificada para um trabalho de AVM e para um trabalho de força, fazendo essa execução de uma forma um pouco diferente, principalmente mudando os intervalos de descanso. E nós vamos ver que a fisiologia modifica bastante, a resposta ao treinamento vai modificar bastante, com uma simples variação na metodologia de aplicação do sistema pirâmide. Então, primeiramente, eu vou fazer o sistema pirâmide decrescente no meu braço direito com rosca concentrada. Eu não analisei antes a esquilagem, eu botei um rol de pesos aqui para que eu venha utilizar no sistema de pirâmide. A ideia aqui é mostrar metodologia para vocês, interpretar um pouco da fisiologia. Eu não encerro aqui a discussão sobre os sistemas de pirâmide. Lembrando que nós, no Treino em Foco, vamos fazer 3 cursos sobre sistemas de treinamento. Discutindo com o Jefferson, a gente interpretou e visualizou que um curso só, nós não conseguiríamos colocar todas as informações que nós estamos captando para analisar sistemas de treinamento. Nós estamos estudando para analisar sistemas de treinamento. Então nós vamos fazer 3 cursos sobre sistemas. Então aqui uma rápida demonstração, um rápido experimento para que nós possamos entender um pouco melhor isso que eu estou falando, visualizando na prática. Lembrando que eu não estou treinando o sistema de pirâmide, eu não preparei as quilagens para esse tipo de treinamento. Eu só estipulei aqui a metodologia para demonstrar para vocês. Bom pessoal, então agora eu vou começar um experimento, vou começar com uma quilagem de 12 kg, lembrando que eu vou fazer decrescente em forma de quilagem, sem intervalo de descanso. Então vamos lá, vou começar a executar o exercício de rosca concentrada, aonde eu tento também encaixar ângulo de trabalho, tento encaixar velocidade de execução, e eu acredito que essa quilagem está aproximadamente na minha margem de trabalho de hipertrofia, em torno ali dos 12 a 8 repetições máximas. Lembrando que um pouco mais, um pouco menos também é cabível, também vai executar o trabalho, mas eu vou buscar esse tipo de execução ou esse tipo de repetições, em cima mais ou menos das 12 a 8 repetições de execução. Vejam bem, eu já estou me aproximando de uma fadiga, já estou fazendo força realmente para executar essas finalizações do movimento, já uso um pouco de jogo no movimento. Eu vou tentar executar até a falha real. Muito bem, aqui eu já considero uma falha e nessa execução eu não vou dar intervalo, na decrescente. Eu pego um peso agora de 10 kg e vou executar mais algumas repetições. Vejam bem, dessa forma se aproxima a similaridade a uma execução fisiológica, uma repercussão fisiológica do bisete ou trisete. Executei sem intervalos, peso de 6 kg, onde a fadiga, a acidose muscular aumenta. Estou usando além de fosfocreatina, glicogênio muscular. Já estou falhando. Estou trocando as quilagens previamente selecionadas, porque eu estou vendo que o meu nível de força está caindo.
em pirâmide decrescente, me permitindo fazer mais repetições. O fluxo sanguíneo local é bem alto. Todo o sistema de redistribuição do fluxo sanguíneo está focando em bíceps. Estou agora com 6 kg de quilagem aqui. Joguei um peso menor para que eu consiga fazer a execução, um pouco mais de repetições. O trabalho de microlesão tecidual é alto nesse tipo de trabalho. E vejam bem, eu sou um cara forte, vou para a última série com um peso bem menor, que me permita fazer mais algumas execuções. Todo o trabalho de execução até agora do pirâmide decrescente de peso jogou uma carga metabólica e tensional forte na minha musculatura flexora do cotovelo. Eu executo mais alguns. E vejam bem, falando com vocês, claro, que o nível de concentração não é o mesmo se eu estivesse totalmente concentrado no exercício. E aqui nós encerramos um trabalho focado no AVM. Se a gente pensar na repercussão fisiológica, está muito próximo do BI7 e do 27, esse trabalho piramidal. Dentro dessa execução, eu usei 1, 2, 3, 4, 5 níveis diferentes de quilagem. E esses níveis diferentes de quilagem, eu joguei uma tensão no bíceps braquial, braquial e braquioradial na rosca concentrada constante, com praticamente zero de intervalo recuperativo. Aqui o enfoque dessa pirâmide decrescente foi no trabalho de hipertrofia, foi no trabalho de AVM, de aumento de volume muscular, onde eu praticamente não dei intervalos de descanso, consumi fosfocreatina no primeiro momento, passei a consumir glicogênio muscular. Esse glicogênio muscular de forma anaeróbia, obviamente, gerou acidose muscular no meu músculo, que também contribuiu para a fadiga. Redistribuição do fluxo sanguíneo foi forte para essa região, já que eu tive vários níveis de repetições. Houve uma elevação da frequência cardíaca, um certo grau de sudorese que eu estou tendo agora aqui, em função de um exercício de uma massa muscular baixíssima que eu estou executando, num exercício que enfoca nos flexores do cotovelo. Eu utilizei níveis de peso bem baixos, mas nas últimas repetições da quilagem, onde o meu nível de fadiga já estava bem alto. E lembrando também que nessas condições o grau de microlesão tende a ser alto por um nível tensional e repetitivo constante sobre as mesmas fibras musculares. Então, desde a primeira quilagem até a última quilagem, nós focamos o tempo todo nas mesmas fibras musculares, com um nível de tensão mais alto, com um nível de tensão mais baixo, mas uma situação onde eu estava com essa quilagem com um grau de fadiga bem avançado. Tanto é que se eu pegar essa quilagem com um nível de descanso total, eu não teria a fadiga que eu tive, conseguiria fazer um número de repetições bem mais alto. Mas lembrando que a quilagem usada no final, ela vem repercutindo uma fadiga já acumulada das outras. Essa é uma espécie de treinamento onde nós focamos no trabalho de hipertrofia muscular. Se nós pensarmos na fisiologia desse treino, está muito parecido com a fisiologia do método BI7 TRI7, que nós também vamos discutir em outros momentos e abordaremos no curso do Treino Foco. Agora eu vou fazer com o meu braço esquerdo um procedimento muito parecido, porém crescente de quilagem e dando intervalos bem grandes. E esses intervalos bem grandes justamente é para recuperação energética de forma significativa e que eu possa aumentar as quilagens de treino, focando agora não no trabalho de AVM, não no trabalho de hipertrofia, e sim focando no trabalho de força. Vamos ver como é que vai funcionar. Bom, agora eu vou fazer então o trabalho para força. Vou pegar os mesmos 12 quilos que eu iniciei na pirâmide decrescente, agora na pirâmide crescente. Lembrando que aqui a ideia é não trabalhar muitas repetições. Eu poderia até ter começado com uma quilagem um pouco maior, mas como eu não fiz nenhum aquecimento prévio no meu braço esquerdo, eu achei interessante começar com uma quilagem que não seria ainda o ideal para começar com o trabalho de força, para que eu pudesse fazer uma acomodação melhor, até mesmo desse trabalho de aquecimento. Muito bem, digamos aqui já fiz um número de repetições para força, não é elevado esse número de repetições, já tive uma sensibilidade de uso de força do bíceps braquial, e aqui a diferença nesse pirâmide crescente é que agora eu paro, dou um tempo razoável para a recuperação bioenergética do meu músculo. Todo o processo de ajuste fisiológico, de redistribuição do fluxo sanguíneo para o local, ele tem um cessamento agora no sentido que não continua evoluindo como foi no braço direito, já que eu não estou estimulando, eu estou num tempo de intervalo, e o meu tempo de intervalo agora, a ideia é que eu faça um intervalo razoável a grande, de 2 minutos a 3, às vezes até de 4 minutos de intervalo, para recuperar, para permitir exatamente uma ótima recuperação bioenergética do músculo, permitir que na próxima série agora da pirâmide que eu vá executar, eu consiga executar com uma quilagem mais alta e um número de repetições
que fique na margem do trabalho de força, 6, 7 repetições máximas para baixo, e com isso eu consigo um ótimo estímulo de treinamento, uma ótima tensão de treinamento, um ótimo recrutamento de unidade motora. Então aqui eu já dei, acredito eu, em torno aí de 1 minuto e meio, não estou contabilizando exatamente isso, a ideia aqui é mostrar a metodologia para vocês. Vou com um peso maior agora de 14 kg. E aqui eu vou executar as repetições do trabalho de força. Aqui o nível de concentração tem que ser alto, aqui como eu estou filmando, o objetivo é mostrar a metodologia para vocês. A gente sempre peca um pouco nessa questão da concentração na execução, durante a execução. Ok, terminei uma segunda fase do trabalho de pirâmide. De novo uma recuperação. Próxima quilagem eu vou para 16 kg no trabalho do rosca concentrada. Usando aqui como exemplo, para a gravação de hoje, o exercício de rosca concentrada. Obviamente a metodologia ela pode ser usada para diferentes tipos de treinamento. Você pode para diferentes exercícios, pode usar para supino, leg, agachamento. Todo e qualquer exercício é possível ser aplicado ao sistema de treinamento. O que nós temos que ver é como aplicar essa metodologia e qual o objetivo de como eu fiz antes no braço direito, em intervalos bem curtos, tentando gerar microlesão, mantendo uma tensão constante no músculo entre cada etapa da pirâmide decrescente. Eu mantinha aquela constância de tensão buscando microlesão o tempo todo. Aqui é diferente, eu jogo uma tensão forte, eu dou um descanso razoável, até deveria dar um descanso um pouco maior que eu estou dando, posso inclusive treinar outro grupo muscular, voltar para executar, mas como é um sistema de pirâmide, o intervalo aqui ele não é tão grande quanto uma ordem aleatória de exercício. Muito bem, acredito já ter dado aqui em torno de 1 minuto e meio, aproximadamente, como eu disse, a ideia é mostrar a metodologia para vocês. Agora eu vou com uma quilagem maior e vou executar visando o trabalho de força. Bem, executei a falha, pode perceber que são poucas repetições, a ideia é justamente essa, a ideia é tensão no músculo, intensidade alta, mesmo que o período de intervenção dessa tensão seja curta. O objetivo é estimular o sistema nervoso central, é recrutar a unidade motora, é sincronizar a ação da unidade motora, é aumentar a capacidade de somação espacial e temporal dos estímulos nervosos chegando no músculo, permitir agora nesse intervalo a recuperação bioenergética do músculo e depois partir para uma última tentativa, aonde eu vou usar uma quilagem agora de 18 kg para fazer a rosca concentrada, sempre com poucas repetições entre cada série e buscando a falha. Eu vou fazer uma última tentativa agora, uma última execução, uma última sequência do pirâmide. Eu poderia colocar mais um posteriormente buscando uma quebra de recorde. Se, por exemplo, eu já estivesse acostumado a utilizar o sistema pirâmide no meu treino, eu poderia buscar, quando é pirâmide crescente, buscar uma última repetição. Quando eu dou intervalos grandes e treino com objetivo de força, eu posso tentar buscar uma quebra de recorde nessa execução. Coisa que eu não estou fazendo agora aqui, porque eu não treino o sistema pirâmide, então eu não estou adaptado ao sistema. Estou aqui com a busca de mostrar a você, nosso seguidor, a nossa metodologia de trabalho e mexendo na variável do intervalo de descanso e mudando o trabalho de força para um trabalho de hipertrofia, ou um trabalho de hipertrofia para um trabalho de força. Acredito já ter dado aí o descanso razoável, adequado para a execução. Eu vou agora com uma quilagem de 18 kg, fazer aqui algumas poucas repetições de execução. Fiz a primeira, a segunda forçada, a terceira não saiu. Vejam bem, 2 repetições máximas é a ideia do trabalho de força, aonde eu fiz com 4 execuções, dando alguns intervalos recuperativos, mas busquei agora nessa última um nível tensional elevadíssimo para o meu nível atual de força. Claro que essas quilagens têm que ser ajustadas e regradas para cada um de vocês, para cada nível de treinamento. Obviamente o educador físico que trabalha no seu treinamento e orienta o seu treinamento vai ajustar esses treinamentos, mas de qualquer forma aqui a gente demonstrou que foi se aumentando a quilagem, por isso pirâmide crescente. Na última repetição nós acabamos fazendo 2 repetições do exercício sendo executado aqui.
E temos aqui então um trabalho de pirâmide crescente sendo demonstrado de uma forma experimental bem rápida para que você entenda melhor. Bom, agora a gente vai fazer um desfecho, umas rápidas interpretações, resumo do que eu já comentei aqui. Quando nós fizemos a pirâmide decrescente sem intervalos, nós mantemos uma tensão constante no músculo, uma tensão razoável a alta e mantendo aquela tensão de execução de movimentação, encurtamento, relaxamento sarcômero sob tensão, concêntrico, excêntrico, buscando grau de microlesão e estimulação. Obviamente o pump dessa execução é maior quando eu fiz a pirâmide decrescente para AVM do que quando eu fiz a pirâmide crescente para força. Nós buscamos aqui interpretar com vocês um intervalo de descanso e a interpretação que ele tem fisiologicamente no treino. Dando intervalos maiores de recuperação, intervalos menores de recuperação, eu posso modular os objetivos que eu tenho com o treinamento. Então o sistema pirâmide, nós poderíamos fazer aqui inclusive pirâmide truncada, que não foi o objetivo aqui, em determinado patamar do sistema pirâmide, nós pararmos a execução e trabalharmos só dentro de determinadas margens de elevação e quilagem, também é possível fazer. Então a pirâmide truncada, invertida ou normal, a clássica. Então existem variações, existem possibilidades. Cabe a nós entendermos como trabalharmos cada metodologia, cabe nós entendermos o que cada metodologia nos fornece em termos de estímulo fisiológico e metabólico para o músculo e sabermos como utilizar de uma forma mais adequada possível cada sistema de treinamento. Existem vários sistemas com formatos às vezes diferentes de aplicação, como a gente mostrou hoje aqui para o sistema pirâmide, e cabe nós podermos entender melhor esses sistemas para podermos aplicar com grande acuracidade no treino, com grande eficiência no treinamento. Como eu disse para vocês, existem diversas metodologias, os atletas que trabalham com força usam diferentes recursos metodológicos para treinar, a ciência interpreta ainda com nível acanhado, ou seja, muito pouca informação ainda se tem sobre isso, mas a ideia é que possamos crescer nos sistemas de treinamento, que possamos evoluir com as interpretações e principalmente com as aplicações do sistema de treinamento de uma forma eficiente, segura e que venha cada vez mais qualificar seu treino. Então o Treino em Foco de hoje se despede, a interpretação que nós queríamos mostrar para vocês é essa, lembrando que não encerramos aqui a discussão, tem muita coisa para ser falada ainda sobre o sistema de pirâmide, ideias diferentes de aplicá-lo, formas diferentes de tentar interpretar e dados ainda que devem ser reconhecidos pela ciência que não são. Mas de qualquer forma, avançamos mais um passo em uma caminhada longa ainda que temos pela frente. De qualquer forma, entendo e espero ter contribuído para qualificar o seu treino na postagem de hoje. Grande abraço, pessoal, até a próxima semana. Então essa era a ideia há algum tempo atrás, em que nós teríamos que fazer o teste URM, estabelecer um valor máximo e a partir desse valor máximo calcularmos percentuais para diferentes formatos de objetivos de treinamento, desde o trabalho de força, passando aí pela hipertrofia e resistência, até um trabalho de potência. Muito bem, qual é o problema